Vai calcular férias? O vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os passos necessários para você calcular as férias considerando as análises que precisam ser feitas antes de você fazer efetivamente este cálculo. Então fique comigo até o final. Bem-vindo, bem-vinda novamente aqui ao canal Foca no Departamento Pessoal. Meu nome é Vanessa Silva e o assunto de hoje é bem importante porque são passos necessários para você fazer o cálculo de férias, mas antes de fazer o cálculo de férias, propriamente dito. Por quê? Fazer o cálculo é até relativamente simples. Existe uma série de análises a serem feitas antes de você fazer esse cálculo. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, é @foca no departamento pessoal e te convido também para se inscrever aqui no canal. É só clicar no se inscreva. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, como eu havia falado, e esse foi um dos temas. Quais são os passos necessários para fazer o cálculo de férias? Eu trouxe aqui, são as análises, o antes de fazer o cálculo de férias, que é muito importante. Então vamos começar com o passo 1. O que é o passo 1 que você precisa analisar? Você precisará analisar o período concessivo. Por quê? É necessário fazer uma gestão de férias muito bem redondinha na sua empresa, já que não se deve conceder férias além do período concessivo, a não ser que a empresa queira pagar mais um salário para o colaborador. Se nós temos a concessão de férias após o período concessivo, o que isso significa? Que as férias serão calculadas em dobro. Para não ter este prejuízo financeiro, é muito importante que os profissionais do departamento pessoal façam uma gestão de férias. As férias devem ser concedidas dentro do período concessivo. Então, esse é o primeiro ponto importante, que é o período concessivo. Sempre o analise, ok? Segundo ponto, data de início de férias. A data de início de férias deve sim ser levada em consideração. Por quê? No artigo 134, parágrafo 3º da CLT, nos traz que as férias não podem iniciar 2 dias que antecede um feriado ou o descanso semanal remunerado do colaborador. Então, nesse caso, você tem que observar qual que é o DSR daquele colaborador. É um domingo? Então, 2 dias antes, as férias não podem ser iniciadas. E também, feriado. Observe se você vai conceder as férias. Tem um feriado até 2 dias antes de você conceder essas férias? Não tem? Perfeito. Se tem, remaneje essas férias para uma outra data, respeitando, claro, aquele passo 1 que eu falei, que é o período concessivo. Fracionamento de férias é o nosso terceiro item a ser analisado. O fracionamento de férias só pode ser feito se estiver em comum acordo com o colaborador. E as férias podem ser fracionadas, ou seja, divididas em até 3 períodos. Só que tem uma regrinha. Um dos períodos tem que ter pelo menos 14 dias, ou seja, não pode ser menor que 14 dias, e os outros 2 não podem ser menor que 5 dias. 14 dias corridos e 5 dias corridos, perfeito? Então, esse é o terceiro ponto a se analisar. Há comum acordo para o fracionamento dessas férias? Sim, perfeito. Você pode fazer esse fracionamento. Vanessa, mas eu posso dividir as férias somente em 2 partes? 15 dias e 15 dias? Se estiver em comum acordo com o colaborador, sim. Se não, são os dias totais de férias a que ele tem direito. Por exemplo, 30 dias. Quarto ponto importantíssimo, que é o abono pecuniário. Você precisará analisar se o colaborador, se o empregado, ele solicitou o abono pecuniário no tempo correto, porque temos uma data específica para fazer essa solicitação do abono pecuniário, e se o empregado solicitou o abono pecuniário deve ser calculado nas férias, ok? E também observe na convenção coletiva se esse prazo de solicitação do abono é estendido. E o nosso quinto passo, seguindo essa mesma lógica, é o adiantamento do 13º nas férias. Identifique se o colaborador solicitou o adiantamento do 13º nas férias e se esse adiantamento do 13º foi solicitado no prazo correto, ok? No prazo que está descrito na CLT. E ainda verifique na convenção coletiva ou acordo coletivo se houve a extensão desse prazo de solicitação. Perfeito? Sexto passo, também muito importante: pensão alimentícia judicial. Mas antes de mais nada,
clique em se inscrever para não perder os próximos vídeos, que eu tenho certeza que você está adorando este vídeo, já que é um tema bem importante e bem relevante para quem trabalha no departamento pessoal. Vamos lá, continuando aqui com o nosso 6º item, que é um ponto de análise muito importante, que são as pensões judiciais. Quando falamos de pensões judiciais, é o quê? É um desconto que o colaborador vai sofrer, seja nas férias, no 13º, na folha de pagamento. As regras desse desconto estarão descritas no ofício judicial. Então é necessário analisar o ofício para identificar como que vai ser esse desconto nas férias, porque não tem uma regra, não tem um cálculo padrão, não tem uma carta coringa quando você vai fazer o cálculo de pensão alimentícia judicial. Pode ser um percentual sobre salário menos o valor descontado de INSS, pode ser um percentual sobre o salário somente, pode ser um percentual sobre salário descontado de alguma outra verba, ou pode ser um valor fixo. Isso vai depender do que o juiz determinou. Então, não temos aqui um padrão para fazer esse desconto de pensão alimentícia. Então, é importante você analisar toda a pensão alimentícia, ir lá no ofício que o colaborador, que o empregado, entregou para a empresa e verificar qual cálculo a ser aplicado quando o assunto aqui é férias especificamente, e também os outros cálculos, férias, rescisões e etc. 7º ponto, aviso de férias. Aqui que muita gente peca. Por quê? O colaborador, ele deve ser avisado de suas férias com 30 dias de antecedência. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram com a seguinte pergunta: o empregado que escolhe a data de férias? E muita gente respondeu que sim, muita gente mesmo. E a resposta é não. Por quê? Quem vai escolher o melhor momento para aquele colaborador sair de férias dentro do período concessivo que eu citei lá no passo 1 é o empregador. E se o empregador que determina quando o empregado vai sair de férias, esse empregado tem que saber com uma antecedência, que são de 30 dias, que é esse aviso de férias do passo 7. Então você precisa avisar o empregado com 30 dias de antecedência, considerando ali as informações sobre quantos dias de férias serão, qual a data de início de férias, qual a data de retorno de férias. Essas informações devem estar no aviso de férias e o colaborador deve ser avisado com 30 dias de antecedência, só para a gente frisar aqui esse tema, que é um tema muito importante, já que na maioria das vezes, não generalizando, claro, mas em inúmeras situações eu vejo muita gente entregando, não generalizando, mas entregando o aviso de férias no momento que o empregado vai receber o recibo de férias, 2 dias antes dele sair de férias. Então, nesse caso, o que é importante? Você entregar esse aviso de férias com 30 dias de antecedência. Aí aquela outra pergunta: mas eu não sabia que o empregado iria sair de férias, o líder que me pediu, o líder de setor que me pediu, o meu gerente que me pediu. É importantíssimo ter uma gestão de férias, considerando as programações. Fazer uma programação certinha é primordial, já que este é um item obrigatório constante lá na CLT, que o empregado deve ser avisado com 30 dias de antecedência. E o 8 é o recibo de férias que eu acabei de citar, que muita gente entrega o aviso junto com o recibo. O empregado, antes de sair de férias, ele vai receber as férias, nada de receber depois. 2 dias antes, até 2 dias antes, o dinheiro, valor, bufunfa, tem que estar na conta do empregado. E, mediante isso, é necessário entregar um recibo constando tudo que foi pago de férias e tudo que foi descontado nas férias daquele colaborador. Vai ter a verba de férias, quantos dias de férias considerando o seu valor, mais o terço constitucional, por exemplo, terá também desconto de INSS, terá um desconto de pensão alimentícia se for o caso. Então, essas discriminações vão estar nesse recibo de férias, e esse recibo de férias deve ser entregado ao empregado antes dele sair de férias, considerando que o pagamento
é 2 dias antes do empregado iniciar suas férias. Te convido a conhecer todos esses cálculos na prática e fazer todas as conferências necessárias, entender as bases legais, num treinamento super completo que eu ministro lá na Udemy, no site da Udemy está disponível, e também aqui na descrição deste vídeo você terá um link para fazer a matrícula, é super completo, eu tenho certeza que você vai adorar. E te vejo no próximo vídeo, até mais e tchau, tchau!